Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de F329. O tema dessa aula é o experimento 2, condutividade de componentes. Nessa aula, os conceitos de condutividade e resistividade serão introduzidos, assim como a ideia de uma curva característica que descreve a corrente que passa por um componente em função da tensão aplicada. Tudo isso em conexão com o eletromagnetismo e com a lei de Ohm. Circuitos típicos para medir a resistência de componentes em função da tensão serão descritos. Antes de começar a falar do experimento, vamos falar um pouquinho sobre o contexto no qual ele se insere. Todos os experimentos que a gente vai realizar aqui vão ser encarados, dentro de um contexto de ciência e de como ela é feita dentro do nosso laboratório. Então, para isso, a gente fez um recorte da metodologia científica que é colocada aqui, e a gente entende que nós temos teorias gerais, no caso do eletromagnetismo, que vão nos prover modelos através dos quais a gente pode fazer previsões que são verificáveis. Com essas previsões em mão, a gente pode planejar experimentos que a gente vai realizar para testar essas previsões. Ao analisar e discutir os resultados desses experimentos, a gente pode perceber que a previsão foi bem sucedida em prever o resultado do experimento, ou que é preciso melhorar o modelo ou alterar o experimento para que a gente consiga isolar o fenômeno em questão e verificar o modelo melhor. Então a gente vai estar, em geral, circulando nesse pedaço aqui, né? Tentando entender se o modelo é bom para a situação que a gente quis testar e se a gente precisa melhorar esse modelo ou não. A gente não vai desafiar teorias gerais, mas a gente vai tirar um modelo a partir delas e eventualmente refinar o modelo usando o resultado do experimento. A gente vai se atentar ainda com relação à reprodutibilidade, quer dizer, será que eu controlei bem o meu experimento, tal que eu conseguiria obter o mesmo resultado se eu repetisse? É importante notar que isso depende de eu ter anotado adequadamente os parâmetros necessários, né? Se o meu experimento depende, por exemplo, da umidade relativa do ar, e eu não controlo ou não anoto esse valor, é possível que eu não consiga repetir adequadamente o experimento, ou seja, não vou obter os mesmos resultados. No caso dessa disciplina, a gente vai, em geral, ter bem claro quais são as grandezas que são necessárias de serem controladas e registradas. Então, eu espero que a gente tenha sempre muito boa reprodutibilidade. Outra questão muito importante é a avaliação das incertezas. Então, é muito importante que a gente entenda qual é a precisão e a incerteza das medidas que foram feitas e da previsão também. Notem que uma previsão ela só é útil se ela tem uma precisão adequada. Então, se ela tem uma incerteza associada adequada. Um exemplo típico de uma previsão útil, né, é você prever quanto de chuva vai acontecer nas próximas 24 horas. Se você prevê com uma incerteza muito alta, a tua previsão pode ser inútil, né? Então, se eu prevejo 50 milímetros, mais ou menos 50, quer dizer, ou não chover, ou chover de maneira muito, muito intensa, é uma previsão que não é muito útil, porque eu, de fato, não tenho muita confiança no que vai acontecer. Mas se eu prever que vai chover 100 milímetros, mais ou menos 1 milímetro, eu estou certo de que é uma chuva intensa e que cuidados são necessários. Então reparem que tanto a previsão que é feita quanto os dados que são adquiridos são tão mais importantes quanto eles tiverem uma incerteza pequena. Nesse experimento, então, experimento 2, nós realizaremos dois tipos de experimento. Né? É um experimento que tem dois objetivos, então tem dois objetivos distintos. Um deles é um experimento observacional, no qual a gente vai se interessar por um fato interessante e vamos tentar medi-lo, descrevê-lo, registrá-lo. E nesse caso a gente não vai ser guiado por uma hipótese ou por uma informação a priori ou por um modelo. A gente vai
simplesmente saber, né, a gente sabe que tem algo interessante a ser observado lá, e a gente quer observá-lo e registrá-lo, descrever esse objeto, esse fato interessante. Então essa é a segunda parte do experimento. Na primeira parte, nós faremos o que chama-se teste de hipótese. Então, nesse caso, nós temos uma informação concreta, né, vinda de um modelo, que é uma consequência da teoria, e essa informação será testada. Então, nesse caso, haverá uma previsão quantitativa que deverá ser feita. Então, em função da hipótese que eu queira testar, eu vou ter uma ou outra previsão, mas há uma previsão que é uma consequência direta dessa hipótese, e essa previsão deve ter margens de segurança também. E o experimento vai ter as suas barras de incerteza também, né? E a questão é se essa previsão e o experimento estão ou não de acordo, né? Se eles estiverem de acordo, quer dizer que o modelo foi bom o suficiente para prever o resultado do experimento. O experimento não mostrou deficiência no modelo. E o modelo é bom, né, até onde a gente pode determinar. Se não houver concordância, então a gente entende que o modelo não foi bom o suficiente e que alguma coisa que não era prevista no modelo também está acontecendo. Isso implica, né, então, que o modelo é limitado demais e que os fatos e fenômenos que estão sendo observados são mais complexos do que aqueles que foram previstos, né? Então tem alguma coisa acontecendo que não foi prevista pelo modelo. No caso desse experimento, nós iremos, em todas as situações, aplicar um campo elétrico num dispositivo, pode ser um resistor ou um diodo, nos dois objetivos que nós teremos, e esse campo elétrico ele vai gerar uma força em cargas elétricas. Então, a gente representa aqui um sólido com cargas elétricas livres, e ao aplicar o campo elétrico, essas cargas vão sentir uma força, dada por essa equação aqui, e podem ser colocadas em movimento. Se elas forem colocadas em movimento, eu posso escrever uma equação como essa daqui, na qual a velocidade está associada ao campo elétrico. Repare que essa equação aqui já tem muitas suposições dentro dela. Não se trata de uma equação fundamental do eletromagnetismo, então é um modelo. Ao escrever essa equação, eu não estou entrando no mérito de quais grandezas dependem do quê. Eu estou dizendo que a velocidade pode ser compreendida, então pode ser igual, em alguma situação, à carga elétrica, ao tempo típico de colisão entre essas cargas elétricas se movendo com esses íons fixos do material, multiplicado pelo campo elétrico e dividido pela massa desse elétron que está se movimentando. Reparem então que nessa equação eu estou tentando associar uma velocidade média de deriva, né, de movimento dessas cargas, com o campo elétrico. Se essa grandeza for constante, a massa for constante, a carga elétrica for constante, essa equação implicaria que se eu dobrar o campo, eu dobro a velocidade. Isso já tem grandes implicações. Mas nesse momento, eu poderia imaginar que se eu mudo o campo elétrico, o tempo entre as colisões também poderia mudar. Então, ao escrever essa equação aqui, eu posso ter mais ou menos suposições com relação a essas grandezas em função do modelo. Uma outra equação que eu posso escrever, e essa é bastante mais geral, é que a densidade de corrente que está passando por uma certa seção desse material é igual à densidade de cargas que estão se movimentando, multiplicada pela carga do elétron, multiplicada pela velocidade. Isso é basicamente uma equação de conservação. Então, a densidade de corrente que está se deslocando tem a ver com a densidade de carga e a velocidade de movimento delas. Isso é bastante geral, bastante fundamental. E eu posso escrever isso colocando todas essas constantes dentro dessa constante aqui,
e dizer que a densidade de corrente tem a ver com o campo elétrico. Novamente, eu estou escondendo qualquer dependência dentro dessa constante aqui, que tem a ver com a condutividade. Então, eu vou entender que o campo elétrico está gerando um movimento de carga. Então, as cargas estão se movimentando em função do campo elétrico e de uma certa grandeza que relaciona as duas coisas, que pode ser ou não uma constante. E eu posso reescrever essa grandeza, então a condutividade, em função da densidade de carga, então quantas cargas por centímetro cúbico estão presentes no material, carga do elétron, tempo médio entre essas colisões e a massa do elétron. Se essa grandeza aqui é a grandeza tempo entre as colisões e densidade de carga forem constantes, e a massa também, então constantes eu digo que não dependam do campo elétrico, eu vou ter, então, aí sim, uma condutividade constante. Isso vai se tornar muito importante a seguir. Mas reparem que eu estou, nesse entendimento aqui, falando de grandezas bastante fundamentais, né? Então, a condutividade, o campo elétrico, a densidade de corrente. E a força, né? Agora, eu poderia pensar em outras grandezas que seriam mais interessantes para descrever essa situação. Então, a primeira delas seria pensar em termos do potencial elétrico, né? E não do campo elétrico. E eu posso entender que se esse objeto tem um comprimento L, então eu vou representá-lo dessa maneira aqui. Se ele tem um comprimento L, então a diferença de potencial entre um lado e outro, dado que aqui dentro tem um campo constante E, poderia ser expressa como sendo EL. Então, estou pegando o escalar que representa o campo elétrico aqui, nessa situação. Eu posso reescrever essa equação aqui dessa maneira, então considerando agora o potencial e não o campo elétrico, e posso reescrever novamente, considerando a seção transversa, para que, ao invés de falar em densidade de corrente, eu falo em corrente, que está então saindo desse sólido, e eu chego nessa expressão aqui, no qual eu tenho aqui a DDP é igual, né, à corrente elétrica, com essa constante aqui que tem a ver com a condutividade e duas questões geométricas, que eu posso colocá-las todas dentro de uma grandeza que eu vou chamar de resistência. Então, reparem que a condutividade e a resistividade, que seria o seu recíproco, são grandezas ditas intrínsecas ao material, e se eu considero a sua área e seu comprimento, eu vou ter a resistência, que seria uma grandeza extrínseca. Então, que não se refere ao material, mas sim ao objeto com o qual a gente está trabalhando. Muito bem. Então, reparem que ao escrever essas equações aqui, essa equação, ao escrever essa equação aqui, eu posso ter implícito ou não que o campo elétrico ou que o potencial, né, seria equivalente, afetam propriedades do material, como a velocidade com a qual as cargas estão se deslocando ou a densidade de carga. Mas eu posso também imaginar um caso particular que não há essa variação. Quando não houver essa variação, a gente entende que a resistência é constante. E isso é o que a gente chama de lei de Ohm. Então, a lei de Ohm não é uma lei fundamental da natureza, é um modelo, então, no qual certas suposições são utilizadas para concluir que algumas propriedades de condutividade elétrica do material não dependem do campo elétrico e, portanto, do potencial aplicado. Então, tipicamente, se eu dobrar a tensão, a corrente vai dobrar também, porque a resistência do objeto, né, é constante. Agora, quando a gente fala constante, a gente se refere a constante frente ao potencial e não frente a outros parâmetros, como a temperatura.
Então, a lei de Ohm, o modelo expresso através dessa relação, que a gente chama de lei de Ohm, R igual a uma constante, diz que a resistência não depende do potencial, que é observado no material, mas pode depender de outras coisas. Então, vamos dizer, da deformação que ele pode sofrer, da temperatura, e, num caso extremo, de quantas marteladas a gente deu no material. É bem importante perceber isso, né? Esse constante é sujeito a várias suposições, como todo modelo. Além disso, é importante observar que a gente pode definir, e aquelas equações que a gente estava mostrando, se a gente pensa que elas podem depender do campo elétrico e tudo mais, apesar dessa dependência, elas definem uma grandeza que a gente chama de resistência. E a resistência, né, quando a gente encara ela como uma propriedade extrínseca do material, do objeto, portanto, ela é definida como sendo a razão entre a tensão e a corrente. Então, é importante observar isso, né? Uma relação é a definição de resistência, ela é sempre válida, mesmo que, porventura, R seja uma função de V, mas em qualquer situação, absolutamente qualquer situação, essa relação aqui é válida, e existe um modelo, um caso particular, uma situação particular, na qual R será uma constante, né, frente ao potencial. Uma outra definição importante é a definição de potência. Então, se a gente entende que a corrente e o potencial estão entregando, por assim dizer, potência a um dispositivo, a potência entregue é definida como sendo o produto entre o potencial e a corrente. Isso é bem interessante de se pensar, né? Dá para fazer vários análogos com isso, mas entendam que o potencial, né? A gente está falando de potencial elétrico, e o potencial está de fato associado com a energia potencial que seria porventura armazenada ou liberada quando ela for estabelecida entre os terminais de um componente. E quando a corrente passa, então ela está liberando essa energia. Então, entendam isso, por exemplo, como sendo uma coleção muito grande de bolas, né, de bilhar, por exemplo, que estão em cima de uma mesa, e elas estão todas, então, num potencial mais elevado, e elas vão caindo no chão, e ao caírem no chão, elas vão liberando energia no chão, né? Então, elas vão transferindo essa energia para o chão, e há um fluxo contínuo dessas bolas, por assim dizer, então, que seria a corrente. Então, há uma potência sendo entregue no chão, né? Há uma taxa de entrega de energia no chão, que a gente entende como sendo a potência. Sem perda de generalidade, eu posso expressar ela de outras formas, né? Pensando apenas na corrente, na resistência, ou na tensão e na resistência, mas que é tudo basicamente a mesma coisa, dada essa definição aqui. De novo, completamente geral. É interessante pensar que isso é válido tanto quando a lei de Ohm é válida, quanto quando ela não é. Então, por exemplo, o seu notebook, seu computador, ou seu celular, no qual você está vendo essa apresentação, eles certamente não são componentes ômicos. Mas se você quer saber quanta energia eles estão consumindo da bateria ou da rede elétrica, basta fazer o produto da tensão da bateria ou da rede elétrica pela corrente que eles estão utilizando. Então, mesmo que eles não sejam ômicos, a potência que eles estão dissipando pode ser calculada. Retomando então com relação à lei de Ohm, ela é uma lei dita empírica, então não é uma lei fundamental, não faz parte do eletromagnetismo, mas é um modelo. Ela não é uma consequência do eletromagnetismo tampouco, né? Lembrando que as leis de Kirchhoff, né, são modelos, mas são consequências diretas do eletromagnetismo. Mas a lei de Ohm não é. A lei de Ohm, ela é uma consequência da propriedade dos materiais. Então, os materiais com os quais a gente trabalha, tipicamente, são ômicos
por questões intrínsecas a esses materiais. Se a gente fosse falar de outros materiais, né, vamos dizer, enfim, ah, materiais exóticos, por exemplo, gases ionizados, talvez eles apresentassem propriedades diferentes de condutividade. Esse modelo, portanto, é válido para alguns materiais ou dispositivos, né, como o resistor. E é nesse componente que a gente vai testar essa hipótese. É interessante pensar que qualquer modelo ele tem sempre uma região de aplicabilidade. A gente não espera que nenhum modelo seja aplicado em absolutamente qualquer situação. Todo modelo ele é feito a partir de uma teoria com uma série de suposições. Essas suposições implicam em que situações que esse modelo pode ser usado. Esse gráfico aqui mostra o comportamento de um dispositivo ôhmico, que é basicamente um fio de tungstênio. E a gente observa aqui que, em função da tensão que é aplicada, então a tensão é o agente causador, em função da tensão aplicada, é observada uma certa corrente. E ele se comporta de maneira ôhmica, né, portanto linear, então eu observo aqui uma reta, até certo ponto. Para alguns valores de corrente, de tensão, desculpa, mais altos, a corrente passa a se desviar do comportamento inicialmente observado. Se eu aumento ainda mais a corrente, esse desvio se torna ainda mais claro. O que está acontecendo nessa situação é que a corrente que está atravessando esse componente, devido à tensão aplicada, é tão grande que a temperatura que esse fio está variando muito. Então, ao variar de temperatura, a gente não esperaria de fato que a relação entre tensão e corrente permanecesse uma reta. A lei de Ohm nos diz que a resistência é uma constante para a temperatura constante. Então, como a variação de temperatura devido ao alto aquecimento causado pela tensão e corrente elevadas, a gente observa que o material, apesar de ôhmico, então tungstênio nessa faixa de tensão e corrente, ele é ôhmico, mas ele está sofrendo uma variação de temperatura, e isso faz com que o comportamento seja aparentemente não ôhmico. É interessante observar que essa curva que relaciona a tensão que a gente aplicou com a corrente que é observada, a consequência da tensão aplicada, é uma maneira de determinar se um componente é ôhmico ou não. Ou seja, é uma forma de determinar a resposta do componente à tensão aplicada. Se eu me pergunto como ele vai conduzir corrente em função da tensão, esse é o tipo de medida que eu vou fazer, é o tipo de gráfico que eu quero fazer para analisar os dados e concluir, observando o gráfico e um eventual ajuste linear, se o componente se comportou de maneira linear ou não. Os resistores que são fabricados atualmente podem ser fabricados com um certo tamanho e pintados com algumas cores para indicar o valor da sua resistência. Então a gente tem 2 dígitos para indicar o valor da resistência, e são multiplicados pela terceira faixa de cor. Então, todos esses resistores, né, são expressos como sendo 2 dígitos multiplicados por um fator multiplicador, e tem uma tolerância de tipicamente 5 ou 10%. Então, reparem que eles não são definidos com muita precisão, a incerteza, né, a tolerância de 5 ou 10%, e o fato de que a gente só utiliza 2 dígitos para dizer qual é o valor da resistência, mostra que eles são, enfim, pouco precisos, né, na sua concepção. Apesar disso, todos os equipamentos eletrônicos operam bastante bem, né, como vocês podem imaginar.
os componentes dos dispositivos que a gente usa são feitos com essa mesma tolerância, e isso não é um problema. Além da resistência de um resistor, uma outra propriedade que ele tem é a sua capacidade de dissipar calor. Então, alguns resistores têm uma grande capacidade de dissipar calor e podem operar em temperaturas bastante elevadas, outros não, e podem ser danificados, né, se são ah, expostos a correntes muito altas. E eles podem aquecer demais, né, e, enfim, ah, se danificarem devido ao excesso de aquecimento. No caso de um resistor para o qual a resistência seja constante, que siga a lei de Ohm, a gente espera uma reta simétrica com relação ao zero. Se eu aplicar tensão positiva ou negativa, é totalmente simétrico, né? E eu espero obter uma reta que passa pelo zero. Isso é uma consequência do comportamento ômico e linear, né? Se eu quero realmente expressar isso em conexão com a lei de Ohm, na verdade, eu vou calcular para cada ponto medido dessa curva o valor da resistência, usando a definição de resistência, e vou fazer um gráfico da resistência em função da tensão. Ou seja, qual é a resistência do meu componente para cada valor de tensão que eu medir. Se isso der uma constante, então a gente vai entender que o componente é de fato ômico. Um outro componente muito utilizado são os diodos, e em particular os diodos de silício. Eles são utilizados em muitos circuitos que utilizamos de maneira cotidiana, como as fontes de tensão e carregadores de celulares, por exemplo. Esses componentes são representados dessa forma aqui, e fisicamente eles podem ter essa aparência. No nosso laboratório, eles estão montados assim como os resistores, dessa forma aqui. Os diodos, eles têm uma propriedade que chama-se polarização. Então, eles têm, por assim dizer, um sentido. Esse sentido é indicado pela presença dessa faixa prateada no componente e por essa linha aqui no seu símbolo esquemático. A gente pode representar num circuito um diodo em polarização direta dessa forma, no qual ele é passível de conduzir bastante bem a corrente elétrica, ou em polarização reversa dessa forma aqui, na qual a corrente elétrica é muito mal conduzida. Então, com base no que eu acabei de dizer, vocês percebem que, ao contrário do resistor, ele não é um componente simétrico. Montá-lo num sentido ou no sentido contrário, ou seja, aplicar tensão positiva ou negativa em seus terminais. Quando eu falo aplicar tensão, me refiro à presença de uma DDP positiva ou negativa entre seus terminais, tem efeitos bastante diferentes. No caso do experimento com o diodo, nós iremos observar um efeito. Nós não vamos nos interessar exatamente por qual é a curva, ou qual é a maneira com a qual o diodo conduz a corrente elétrica em função da tensão aplicada, e, portanto, será um experimento de observação. Queremos apenas observar como ele se comporta. Nesse caso, eu transmito a vocês uma curva que está presente em vários livros textos, que é mais ou menos o que se espera desse componente. Então, esperamos que para tensões negativas a corrente seja muito baixa, difícil de ser observada, eventualmente nula, e para tensões positivas, eventualmente, ela aumente bastante. E aumente de forma bastante acentuada. Nesse caso, reparem que eu não vou esperar ter... Nesse caso, reparem, eu não espero ter um comportamento linear ou
uma reta nesse gráfico, portanto. E quando eu for traçar a resistência em função da tensão, eu tampouco espero uma reta ou uma constante. Então, cabe a vocês descobrirem um pouco que gráfico será esse. Nessa posição aqui, nós temos o voltímetro, que é composto, por sua vez, de um voltímetro ideal e de uma resistência associada. Essa resistência visa representar a resistência que existe, efetiva que existe no voltímetro, e que também não é extremamente alta ou suficientemente alta para que ela possa ser ignorada. No caso de utilizarmos este circuito aqui, reparem que uma pequena corrente atravessará o voltímetro, representada por uma corrente I2, e que ela vai se somar à corrente I1 na medida no amperímetro. Então, é possível que, ao utilizar este circuito aqui da esquerda, a medida de corrente seja imprecisa. Eu digo que ela pode ser imprecisa porque a diferença entre I1 e I2 pode ser tão grande que I1 é conhecido com suficientemente é conhecido de forma suficientemente precisa para que o experimento tenha sucesso. Eu poderia imaginar, por exemplo, uma situação em que a corrente I2 fosse muito, muito, muito menor que a corrente I1 e que, em particular, fosse menor que a incerteza associada à medida. Nessa situação, nós poderíamos dizer com tranquilidade que a corrente total é igual à corrente I1 dentro da margem de incerteza da medida que foi feita. Nessa condição, a tensão medida pelo voltímetro é uma boa representação da tensão do componente e a corrente medida pelo amperímetro também. Mas isso pode não ser o caso, novamente, se a corrente I1 for semelhante a I2. Para contornar esse problema, a gente poderia pensar num outro circuito, que é expresso aqui. Nesse circuito, nós temos, novamente, um resistor de proteção, a fonte de tensão, e agora colocaremos o nosso dispositivo a ser testado nessa posição aqui. Nessa configuração, reparem, o nosso amperímetro mede exatamente a corrente que passa por ele, porque os dois estão ligados diretamente. Então, nessa situação, a medida de corrente é absolutamente precisa. Toda a corrente que atravessa o dispositivo a ser testado atravessa o amperímetro e nenhuma outra corrente atravessa o amperímetro. Entretanto, nessa situação, ocorre que a tensão medida pelo voltímetro será a soma da tensão no componente que está sendo testado e na quebra de tensão dentro do amperímetro. E nessa situação, a resistência do amperímetro se torna muito relevante, a resistência RA. Ela se torna relevante porque, se a resistência interna do amperímetro for semelhante à resistência do dispositivo sendo testado, é possível que a tensão V1 seja semelhante à tensão V2 e, portanto, a medida de tensão pode ser imprecisa. Pode ocorrer, entretanto, que a resistência RA seja muito, muito menor que a resistência do dispositivo sendo testado. Nesse caso, a tensão V2 será muito menor que a tensão V1 e é possível que a tensão V seja igual à tensão V1, sendo que a tensão V2 seria menor que a incerteza dessa medida. Por isso que é importante perceber que qualquer circuito que seja adotado, haverá uma possível imprecisão. Resta saber se o circuito é adequado para a medida que estamos fazendo, em função
da resistência conhecida dos equipamentos de medida, RA e RV, e da resistência calculada para o dispositivo sendo testado. Para conhecer a resistência dos dispositivos, nós podemos fazer medidas. Nesse caso, a gente não está se interessando por um componente, mas estamos nos interessando pelo próprio aparelho de medida. Para medir a resistência interna do amperímetro, duas abordagens são possíveis. Primeiro, a gente pode montar um circuito. E reparem, há um resistor de proteção aqui. Não basta montar esse circuito com um fusível, é preciso colocar um resistor de proteção. E haverá uma corrente que vai circular através do amperímetro. O próprio amperímetro vai medir essa corrente. É a mesma que está passando em RP, ou praticamente a mesma, e o seu valor vai ser anotado. O voltímetro irá medir a DDP entre os terminais do amperímetro. E conhecendo a corrente que passa no amperímetro e a DDP em seus terminais, eu posso calcular a resistência do amperímetro. Essa resistência poderá depender, inclusive, da escala na qual o amperímetro está sendo usado. Uma outra forma bastante mais prática é simplesmente conectar o amperímetro na escala desejada diretamente num outro dispositivo de medida na função ohmímetro. De forma análoga, podemos medir a resistência interna do voltímetro. Nesse caso, mediremos colocando um RP, um resistor de proteção, colocaremos o amperímetro em série e em série também o voltímetro. Nesse circuito, a maior resistência deverá ser a resistência do próprio voltímetro, RV. Então devemos tomar cuidado de escolher um valor de RP bastante pequeno. Aqui teremos novamente uma informação sobre a corrente que está atravessando o circuito, então, portanto, a corrente que está atravessando o voltímetro, e o voltímetro nos dirá a DDP entre seus terminais. Reparem que como o voltímetro nos dá a DDP entre seus terminais, ao considerar a DDP lida por ele e a corrente que atravessa ele, a gente tem uma medida que é independente tanto da tensão aplicada quanto do valor de RP. Uma outra forma de fazer a mesma medida, novamente, é conectando o voltímetro diretamente a um outro medidor na função ohmímetro. Os dados que forem coletados devem ser analisados, de modo a produzir gráficos de corrente em função da tensão. Pensem que nós estamos graficando a corrente, que é a consequência, em função da tensão aplicada, que é a grandeza que nós estamos controlando. Com base nesses gráficos, que devem ser pensados para tensões positivas e negativas, podemos preparar gráficos, ou melhor, com base nesses dados, né, podemos preparar gráficos de corrente em função de resistência em função da tensão. E é esse gráfico em particular que está em conexão direta com a lei de Ohm. Uma questão interessante com relação à lei de Ohm é que nós devemos novamente respeitar os limites de corrente e tensão para o resistor que estamos utilizando. Senão, ele irá aquecer e nós poderemos observar um comportamento não ôhmico devido ao aquecimento do componente. Ao fazer uma linearização do gráfico, nós poderemos obter um coeficiente A, que é a condutividade, então precisamos invertê-lo para obter a resistência do componente, e uma constante B dessa reta. Repare que a constante B deveria, de acordo com o nosso modelo, ser igual a zero.
dentro da sua incerteza, obviamente. Quer dizer, a incerteza do coeficiente B deveria incluir o valor zero. Isso porque ah, esse, ah, esse coeficiente B aqui implica numa corrente que seria observada com tensão nula. E isso não é esperado. Corrente com tensão nula implicaria simplesmente que um dos nossos equipamentos não está bem calibrado. O gráfico que esperamos da resistência em função da tensão seria parecido com esse aqui. Várias medidas, cada uma com sua incerteza, todas consistentes com o mesmo valor de resistência. Para o caso do diodo, é importante observar que, como não se trata de uma grandeza linear, medir valores de tensão e corrente igualmente espaçados em tensão não faz muito sentido. É preciso imaginar que os pontos ao longo da reta, ao longo da curva, perdão, estão separados de uma certa quantidade de espaço, né, que depende tanto da corrente quanto da tensão, para que não haja buracos, por assim dizer, nessa curva. Isso implica em baixas tensões, espaços maiores em tensão, e para tensões mais altas, espaços menores de tensão. Isso para que, para cada variação significativa de corrente, seja seja anotado algum valor de medida. A gente pode imaginar, por exemplo, que eu vou variar a tensão certo tanto, desde que a corrente varie pouco. Quando a corrente começa a variar bastante, eu começo a anotar mais valores de tensão. Novamente, a gente precisa respeitar os limites de corrente e tensão do resistor de proteção utilizado. Os diodos que nós estamos utilizando têm uma grande tolerância a correntes bem mais altas do que aquelas que a gente vai utilizar nesse experimento. No caso do gráfico de resistência em função da tensão para o diodo, nós esperamos um gráfico fortemente decrescente, né? Imaginando que eu estou dividindo, né, a tensão pela corrente que vem desses dados dessa curva aqui. E pode ser muito interessante fazer esse gráfico em escala logarítmica, compreendendo um pouco que esse crescimento aqui é exponencial e, portanto, ao observar essa descida de resistência em escala logarítmica, a gente pode melhor observar a sua variação. Uma questão muito importante nas medidas que são feitas em polarização reversa do diodo tem a ver com como interpretar a corrente nula. Em algumas situações é possível que a medida de corrente, apesar de que ela foi feita na escala de microampere, apresente uma leitura igual a zero. Como a tensão aplicada é finita e a definição de resistência ia nos sugerir dividir a tensão pela corrente, alguém poderia imaginar que a resistência naquela situação seria, por assim dizer, infinita. Entretanto, não existem grandezas infinitas no mundo real. Pelo menos não no que concerne essa disciplina. Portanto, como os colegas da computação vão sempre nos dizer, nós não podemos dividir nenhum número por zero. Então, o que se poderia dizer seria, ao olhar essa expressão aqui, é que a resistência é indeterminada e não infinita. Entretanto, como eu sempre digo, tem muita informação dentro da incerteza. Se nós considerarmos a incerteza na medida da corrente, que para essa situação seria aproximadamente 0,2 microamperes, nós podemos entender que a corrente que de fato está circulando é, na verdade, menor que 0,2 microamperes. Se ela fosse maior que 0,2 microamperes,
a medida deveria ser maior do que zero. Ela pode ser arbitrariamente menor que 0,2 microamperes. A gente não sabe, e essa que é a informação contida na incerteza. Esse fato, portanto, nos leva a dizer que a resistência do componente é maior que 10 megaohms. Percebam então que, mesmo que a medida dê resultado zero, nós podemos utilizar a sensibilidade do equipamento para estabelecer um valor de segurança. Isso seria análogo, por exemplo, quando a gente diz que não há, ou quando alguém diria, por exemplo, que não há chumbo na água. É muito improvável que alguém diga isso, que não há chumbo na água, porque qualquer equipamento de medida ele tem um limite de detecção, assim como esse equipamento de medir corrente tem um limite de detecção. Então, a melhor afirmação que poderia ser feita é que a quantidade de chumbo na água é menor do que certa quantidade. Expressa tipicamente essa situação em partes por bilhão. Então, podemos dizer que a quantidade de chumbo na água é tão pequena que é menor que a sensibilidade do equipamento e, portanto, é seguramente desprezível e não poderia causar nenhum efeito fisiológico no caso da água ser potável, por exemplo. Então, reparem que mesmo quando uma medida dá zero ou dá um valor dentro do limite de sensibilidade, ela contém uma informação que, no caso de detecção de tóxico, de substâncias nocivas, como esse exemplo que eu dei do mercúrio na água, pode ser muito relevante. Com relação às discussões esperadas, para o caso do resistor, é importante que se discuta sobre a previsão que foi feita, sendo confrontada com o resultado do experimento, discutir a linearidade do gráfico de corrente em função da tensão, em conexão com a lei de Ohm, que é a nossa hipótese, e para o diodo, discutir os dois gráficos, corrente por tensão e resistência por tensão, e, novamente, né, discutir se ele é ou não um componente ômico. A gente sabe que esse experimento do diodo é observacional, então a gente visa, sobretudo, descrever o fenômeno, mas é interessante descrevê-lo frente ao que a gente já conhece, que seria as informações que nós obtivemos no estudo do resistor e essa conexão com a lei de Ohm, que no caso não é válida.